O milionário Sheik se apaixona pela mendiga negra que esconde um segredo proibido. A chuva caía como uma espada afiada nas telhas do convento isolado, nas montanhas de Minas Gerais. Yasmin El Faruqi, com sua pele negra e cabelos cacheados bem volumosos, olhava pela janela em busca de respostas que parecia não encontrar em lugar nenhum. Crescera entre as paredes frias e austeras daquela instituição, aprendendo a se manter firme em meio a dificuldades. Entretanto, naquele dia, algo no ar se sentia diferente, quase eletrizante. Foi então que ele apareceu. Um homem misterioso, de terno e cabelos escuros, que tinha uma aura que chamava a atenção. Ele entrou sob a chuva, encharcado, e suas palavras ressoaram como um trovão. Yasmin, você é filha de Rainha El Faruqi, um dos maiores empresários do país, e neta de Khalid bin Rashid Al-Mazar, um magnata temido no setor imobiliário. Yasmin congelou. As informações eram como uma tempestade em seu coração. A menina que passara a vida entre réis. A ideia de deixar tudo para trás e enfrentar seu destino pulsava como um tambor em sua alma. Aquela mesma noite, impulsionada pela rainha da tempestade que se formava em seu peito, Yasmin decidiu partir. As árvores dançavam sob a ventania, como se a natureza a encorajasse a sair. Enquanto descia as montanhas, uma mistura de medo e expectativa a envolvia. O mundo lá fora não era mais apenas um sonho distante. Era real e ameaçador. Logo, as sombras começaram a se desfazer ao identificar o apartamento luxuoso que a conectava ao seu avô. E então ocorreu o encontro. Khalid, um homem de olhos penetrantes e sorriso enigmático, fez seu coração acelerar. A conexão entre eles era palpável, atraente como uma chama que ardia inesperadamente. Mas o que era essa atração? Era amor ou algo mais complexo? Conforme os dias se passavam, os sentimentos se intensificaram. Yasmin se via cada vez mais envolta em um jogo de poder. Khalid e seu avô, Ibrahim, entrelaçados em um labirinto de traições ocultas. E as revelações eram como ondas, uma após a outra, provocando estragos emocionais. Cada descoberta a deixava ainda mais vulnerável e inquieta. E então, no auge daquela torrente de emoções, uma mensagem anônima chegou a ela. As palavras eram como um aviso sombrio, prometendo desmantelar seu sonho recém-descoberto e ameaçar não apenas sua vida, mas também o futuro que começava a sonhar ao lado de Khalid. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para proteger aqueles que ama? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está, também, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A mensagem anônima ecoava em sua mente como um tambor pesado. Yasmin se sentia presa entre o desejo de conhecer o passado e o medo do futuro. Antes que pudesse organizar seus pensamentos, o telefone tocou. Um número desconhecido. O coração dela disparou. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. Atendeu. Yasmin, você precisa ouvir isso.
A voz do outro lado era rouca, tensa. Se você realmente quer saber a verdade sobre sua família, encontre-se comigo na velha fábrica à meia-noite. E a ligação foi cortada. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Que verdade era essa? O que mais poderia ser escondido? O desejo de encontrar respostas a puxava como uma maré forte, mas a ideia de encarar mais mentiras a aterrorizava. O olhar de Khalid assombrava. O que ele sabe? E por que ela se importava tanto? Sentiu um nó na garganta. Sua segurança estava em jogo. A chuva tinha cessado, mas o vento uivava na noite escura. Yasmin decidiu ir. A velha fábrica ficava perto de onde cresceu, um lugar que conhecia de memórias distantes. O caminho estava repleto de sombra. Cada passo parecia ecoar em um abismo de incerteza. Quando chegou, o ar frio a envolveu e logo avistou uma silhueta. A figura era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era Ibrahim. Ele a esperava com um sorriso enigmático, um brilho nos olhos, como se todos os segredos do mundo estivessem guardados ali. Você atendeu meu chamado, disse ele, a voz ecoando. Sempre soube que você voltaria. Sentiu um arrepio. O homem que era um criminoso, o homem que ela temia, agora estava diante dela. Por que ele a convocara? Yasmin, precisamos conversar sobre sua herança e sobre o que Khalid realmente quer com você, disse ele, avançando. Sua presença era esmagadora. Você acha que é apenas uma jovem perdida? Você é muito mais do que isso. Você carrega um poder que ainda nem começou a entender. As palavras oprimiam Yasmin e seu coração pulsava rápido. Eu não quero nada disso, só quero uma vida simples. A resposta equivalente a um grito de desespero. Ah, mas a vida simples nunca esteve em seu destino. Você deve escolher, Yasmin. Ao lado de Khalid, você terá tudo, mas somado a ele virão inimigos. Você mesmo pode se tornar uma inimiga. O verdadeiro desafio é saber quem você realmente é. Aquilo tudo parecia um jogo de xadrez insano. O que ele queria dela? E por que Khalid estava no meio daquilo? Yasmin começou a tremer como se uma tempestade se formasse dentro dela. E então, como se o céu resolvesse se abrir uma explosão. O barulho foi ensurdecedor. Lanterna na mão, olhou ao redor e, clara como o dia, uma luz brilhava na direção da entrada da fábrica. As pessoas começaram a entrar. Eram da polícia! Em um momento, a ansiedade virou pânico. Yasmin se virou para Ibrahim, mas ele já não estava mais lá. No lugar dele, apenas um envelope deixado no chão. Tremendo, ela se agachou e o pegou. Ao abrir, as palavras a atingiram como um soco na barriga. Você não pode fugir. A verdade é mais poderosa. O que Khalid não te contou. As letras dançavam diante de seus olhos enquanto seu coração afundava. E então viu foto de uma sala, de um documentário antigo dela, antes do convento. Yasmin, onde você está? A voz de Khalid ecoou, partindo o silêncio tenso. Ela congelou. O que estava prestes a descobrir poderia destruir tudo entre eles. E agora ela precisava decidir. Poderia confiar nele? Ou a verdadeira natureza de Khalid era algo que destruiria tudo o que sonhara? O nó de seu estômago era insuportável. O jogo estava rolando, mas quem realmente controlava as peças? E mais importante, até onde ela estava disposta a ir para proteger o que começou a amar?
Com um último olhar para o envelope, Yasmin sabia que nada seria como antes. Mas a escolha estava em suas mãos. Yasmin congelou, olhando para o envelope que continha a verdade que ela temia. A voz de Khalid ecoava como um grito no distante. Mas naquele momento só havia um pensamento em sua mente. O que exatamente ele sabia sobre ela? Desesperada e confusa, decidiu que precisava de respostas. Com o coração batendo forte, ela se virou em direção à saída da velha fábrica. Havia algo nela que a atraía. Khalid, ele não era apenas seu avô, mas também seu mundo. Mas seria tudo isso uma mentira? Pensamentos turbulentos misturavam-se com a chuva incessante que começava a cair novamente quando ela correu. O medo pulsava em suas veias. Uma conexão com alguém pode ser profunda. Mas e se essa pessoa estivesse escondendo segredos obscuros? Ao sair para a rua, a cena diante dela estava mudando. O brilho das luzes da polícia iluminava a escuridão. Yasmin hesitou. Seus sentimentos a consumiam. De repente, uma voz familiar, mas inesperada, chamou-a. Yasmin, espera! Era Aline, uma antiga amiga do convento, com os olhos arregalados. Ela olhou nos olhos de Yasmin e perguntou: O que você está fazendo aqui? Eu preciso encontrar respostas, mentiu Yasmin, se esconder a verdade no seu olhar. Você não deve estar aqui. Escute! A voz de Aline estava tremendo. Coisas estranhas estão acontecendo. Tive uma ligação antes de vir aqui. Eles estavam falando sobre você. Yasmin soltou uma risada nervosa. Quem? O que você sabe? Os homens que queriam seu avô. Eles não são quem você imagina. Eu vi algo que não devia. Eles têm planos para você e não são bons. E Khalid? Ah! Aline hesitou, como se as palavras queimassem na língua. Ele está envolvido. Um golpe brutal atingiu o peito de Yasmin. Como assim? O que você quer dizer? A angústia sufocava. Quando Aline tentou falar, um barulho ensurdecedor a interrompeu. Um carro preto parou abruptamente em frente à fábrica. E homens saíram em passos firmes, rostos encapuzados, armados. O ar ficou pesado com a tensão. Yasmin viu Aline empalidecer e tudo à sua volta parecia girar. Saia daqui, Yasmin! Aline gritou. Mas antes que Yasmin pudesse se mover, uma figura familiar apareceu entre as sombras. Era Khalid. Ele corria. A determinação e desespero em seus olhos eram inconfundíveis. Yasmin! Não! Fique longe deles! Do que você está falando? Ela gritou, lágrimas escorrendo enquanto tudo parecia ruir ao seu redor. Os homens armados riram. Olha, o grandão veio salvar a garota! Que lindo! Disse um deles, com uma voz debochada. Haha, mas não vai adiantar. Ela é nossa. Antes que Yasmin pudesse protestar, um dos homens se aproximou, puxando um objeto metálico. Khalid avançou, mas um choque de adrenalina paralisou o ar. Yasmin sentiu um grito sufocado borbulhar em sua garganta. O tempo desacelerou quando a arma disparou. O som ecoou como um clarão na noite. E tudo mudou. Khalid caiu no chão e o que se seguiu foi um mar de caos. Gritos, correria. Yasmin se sentiu perdida. Não, não, não! Essa repetição ressoava em sua mente. O tumulto aumentou. Os homens fugiram, mas a confusão tomou conta. Aline se agachou ao lado de Khalid, seu rosto pálido refletindo terror. O que aconteceu?
A voz dela tremia. Os olhos de Khalid encontraram os de Yasmin e por um breve momento parecia que havia uma resposta, uma verdade ali sobre quem realmente era. Mas logo a escuridão se aproximou. Yasmin! Ele sussurrou, e enquanto seu corpo começava a perder força, um sorriso triste cruzou seus lábios. A verdade é, você é mais forte do que pensa. E então desapareceu. A realidade atingiu Yasmin como um tsunami. A imagem dele desmoronando em sua frente era uma ferida aberta em seu coração. Khalid, não! Não! Acorda! Ela se sentia presa em um pesadelo. Mas enquanto a sirene da polícia se aproximava, uma sombra emergiu. Aline olhou para Yasmin, com uma expressão de preocupação e revelação. Você precisa saber. Há mais coisas sobre você do que você imagina. E não acaba aqui. Yasmin só conseguia pensar numa coisa. Qual era a verdade que Khalid havia tentado esconder? E agora? O que viria a seguir? Cada pergunta só fazia crescer o nó no seu estômago. Como se o mundo tivesse desabado sob seus pés. Onde estava a saída deste novo labirinto da vida? Yasmin estava paralisada, olhando para o envelope que continha a verdade que a desestabilizava. Aquele momento parecia um filme de terror. As sirenes da polícia se aproximavam e sua cabeça girava com as palavras de Khalid e de Aline. A pressão crescia em seu peito enquanto ela tentava raciocinar. Khalid, onde você está? O medo a consumia. E ela se virou para Aline, que ainda estava agachada ao lado dele. O que você sabe? Precisamos de ajuda! Aline prendeu a respiração. Yasmin, escute. Não é seguro aqui, mas você precisa saber de uma coisa. A face dela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Mas antes que Aline pudesse continuar, um tremor na terra a fez estremecer. As luzes da polícia agora brilhavam mais intensamente, cortando a escuridão como lâminas. Yasmin sentiu algo gelar em suas veias. Então, um estrondo e tudo ao redor dela virou caos. Um homem saiu do carro preto, um olhar insano em seu rosto, e imediatamente começou a gritar ordens. Onde está ela? Onde está Yasmin El-Farouk? Sua voz era firme, quase carregada de ódio. Yasmin encostou-se na parede em choque. O que ele quer? Pensou. Aline sugeriu que se escondessem, mas Yasmin não conseguiu se mover. Os olhos do homem encontraram os dela. E a sensação de que ele sabia exatamente quem ela era a paralisou. Yasmin, vem até mim! Ele gritou com um sorriso ameaçador. Eu sou a ponta do seu fio. Você e sua família têm muitas contas a pagar. Aline puxou Yasmin pela mão. Vá, agora! Yasmin hesitou, mas a urgência na voz de Aline a fez reagir. Elas começaram a correr, mas antes que pudessem se afastar, o homem balançou algo no ar. Se você não vier, seu avô se arrependerá. Ele não pode protegê-la para sempre. O medo subiu como bolhas em sua garganta. Como você sabe sobre Khalid? Gritou Yasmin, agora mais atormentada do que nunca. Ele sorriu com um brilho demoníaco. Ah, claro, você ainda não sabe. Ele pode ser seu avô, mas... O homem parou, observando a confusão em seu rosto. Khalid não é quem você pensa que ele é. Yasmin parou. O que quer dizer? Cada palavra era um golpe em seu coração. O que você está insinuando? O homem deu um passo à frente, os olhos dela refletindo a luz da lanterna. Uma herança é uma herança, Yasmin, mas nem sempre é um presente. Khalid não é seu protetor, ele é parte do problema.
Enquanto ele falava, uma rajada de vento cortou a noite. As árvores balançavam e o tempo parecia estagnar. As palavras ressoavam dentro dela. Khalid, o avô que ela tanto buscou e amou, seria um vilão? Uma onda de dor e confusão a atingiu com força, e antes que pudesse processar tudo aquilo, algo brilhou em sua mente, como um relâmpago. O envelope. Um fragmento da verdade estava ali. Ele é... Yasmin sussurrou, o corpo tremendo. Então tudo aconteceu rapidamente. Um disparo rompeu o silêncio da noite, seguido por gritos. Yasmin viu Aline ser atingida, caindo no chão. O mundo desabou ao seu redor. Aline! Não! A dor dela era palpável. O homem que a ameaçava estava agora rindo. Com uma expressão de triunfo, o choque em Yasmin foi tão grande que ela se sentiu como se estivesse desintegrando, cada parte dela se despedaçando com uma verdade. Era um jogo muito maior do que ela imaginava. O que ela havia herdado não era apenas poder, mas um emaranhado de mentiras e perigos. No último momento, enquanto a polícia cercava a cena, as luzes a cegavam. Aline olhando, agachada. Você precisa ir descobrir quem você realmente é, ela murmurou, o olhar entre a vida e a morte. E só então, Yasmin percebeu que a única saída não era fugir, era enfrentar seus medos e a verdade obscura de sua própria linhagem. Khalid era parte da resposta. Mas que tipo de resposta? As sirenes ecoavam, mas a única coisa que realmente importava agora era a dualidade do amor e do ódio que pulsavam em suas veias. Ela sabia no fundo que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo, mas a pergunta agora ecoava em sua mente. Como lidar com aquilo e ainda amar alguém que poderia ser seu maior inimigo? Nada seria como antes. Yasmin estava paralisada, olhando para o envelope que continha a verdade que a desestabilizava. Aquele momento parecia um filme de terror. As sirenes da polícia se aproximavam e sua cabeça girava com as palavras de Khalid e de Aline. A pressão crescia em seu peito enquanto ela tentava raciocinar. Khalid, onde você está? O medo a consumia e ela se virou para Aline, que ainda estava agachada ao lado dele. O que você sabe? Precisamos de ajuda. Aline prendeu a respiração. Yasmin, escute. Não é seguro aqui, mas você precisa saber de uma coisa. A face dela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Mas antes que Aline pudesse continuar, um tremor na terra a fez estremecer. As luzes da polícia agora brilhavam mais intensamente, cortando a escuridão como lâminas. Yasmin sentiu algo gelar em suas veias. Então, um estrondo e tudo ao redor dela virou caos. Um homem saiu do carro preto, um olhar insano em seu rosto, e imediatamente começou a gritar ordens. Onde está ela? Onde está Yasmin El-Farouk? Sua voz era firme, quase carregada de ódio. Yasmin encostou-se na parede, em choque. O que ele quer? Pensou. Aline sugeriu que se escondessem. Mas Yasmin não conseguiu se mover. Os olhos do homem encontraram os Bela, e a sensação de que ele sabia exatamente quem ela era a paralisou. Yasmin, venha até mim. Ele gritou com um sorriso ameaçador. Eu sou a ponta do seu fio. Você e sua família têm muitas contas a pagar. Aline puxou Yasmin pela mão. Vá, agora! Yasmin hesitou.
Mas a urgência na voz de Aline a fez reagir. Elas começaram a correr. Mas antes que pudessem se afastar, o homem balançou algo no ar. Se você não vier, seu avô se arrependerá. Ele não pode protegê-la para sempre. O medo subiu como bolhas em sua garganta. Como você sabe sobre Khalid? Gritou Yasmin. Agora, mais atormentada do que nunca. Ele sorriu com um brilho demoníaco. Ah, claro! Você ainda não sabe. Ele pode ser seu avô, mas... O homem parou, observando a confusão em seu rosto. Khalid não é quem você pensa que ele é. Yasmin parou. O que quer dizer? Cada palavra era um golpe em seu coração. O que você está insinuando? O homem deu um passo à frente, os olhos dela refletindo a luz da lanterna. Uma herança é uma herança, Yasmin. Mas nem sempre é um presente. Khalid não é seu protetor. Ele é parte do problema. Enquanto ele falava, uma rajada de vento cortou a noite. As árvores balançavam e o tempo parecia estagnar. As palavras ressoavam dentro dela. Khalid, o avô que ela tanto buscou e amou, seria um vilão? Uma onda de dor e confusão a atingiu com força. E antes que pudesse processar tudo aquilo, algo brilhou em sua mente como um relâmpago. O envelope. Um fragmento da verdade estava ali. Ele é. Yasmin sussurrou, o corpo tremendo. Então, tudo aconteceu rapidamente. Um disparo rompeu o silêncio da noite, seguido por gritos. Yasmin viu Aline ser atingida, caindo no chão. O mundo desabou ao seu redor. Aline, não! A dor dela era palpável. O homem que a ameaçava estava agora rindo, com uma expressão de triunfo. O choque em Yasmin foi tão grande que ela se sentiu como se estivesse desintegrando, cada parte dela se despedaçando com a verdade. Era um jogo muito maior do que ela imaginava. O que ela havia herdado não era apenas poder, mas um emaranhado de mentiras e perigos. No último momento, enquanto a polícia cercava a cena, as luzes a cegavam. Aline a olhando, agachada. Você precisa ir descobrir quem você realmente é, ela murmurou, o olhar entre a vida e a morte. Yasmin sentiu seu coração disparar. Não, Aline, você vai ficar bem. Aline fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Yasmin, há algo que você precisa saber. Não é apenas sobre você. Sobre nós duas. E ela parou, a respiração falhando. Foi então que Yasmin escutou um grito. Khalid, não! Uma voz feminina familiar ecoou à distância. Era outra mulher carregando um semblante desolado. O que você fez? Yasmin virou-se. A mulher era... Maria. Yasmin mal pôde acreditar em seus olhos. Maria, sua mãe, que acreditava estar morta. Como ela poderia estar ali? Uma onda de emoções a inundou. Yasmin, você não pode confiar em ninguém. Eu vim para te proteger, mas eles sabem onde estou. A voz de Maria estava carregada de desespero. Khalid não é o que parece. Ele não é seu avô de verdade. As palavras cortaram Yasmin como uma faca. O quê? O que você está dizendo? Maria caminhou em direção a ela, o olhar intenso. Quando você nasceu, muito aconteceu. Eu fui forçada a me esconder. O legado da sua família é mais sombrio do que você imagina. E Khalid está no centro disso. Yasmin se sentiu tonta. A verdade estava se desmoronando diante dela. O que você quer dizer com isso?
Você precisa me contar tudo. Mas antes que Maria pudesse responder, uma explosão lançou o carro preto pelo ar. A terra tremeu e uma nuvem de fumaça se ergueu. O caos tomou conta novamente, os gritos ecoando em sua mente. Yasmin olhou para sua mãe, ainda em choque. Maria, diga-me, o que está acontecendo? Mas enquanto a fumaça se dissipava, duas figuras emergiram dela. Khalid e o homem misterioso. Khalid ferido. Olhou para Yasmin com um desespero que ela nunca tinha visto. Yasmin, precisamos ir agora! Existe muito em jogo. As palavras de Khalid faziam seu estômago revirar. Você é o quê? O homem olhou entre eles, um sorriso desdenhoso nos lábios. Vocês pensam que fugiram do passado? Que o passado não volta para cobrar? A verdade está apenas começando. A noite estava se transformando em um pesadelo de revelações e perseguições. E Yasmin sabia que todo seu mundo estava prestes a desmoronar. Mas uma coisa era certa. A única maneira de escapar do labirinto em que se metera era confrontar as sombras de sua própria linhagem. O que mais estava escondido e como o futuro deles poderia ser moldado em meio a tanto caos. Yasmin estava paralisada, olhando para o envelope que continha a verdade que a desestabilizava. As sirenes da polícia se aproximavam e sua cabeça girava com as palavras de Khalid e de Aline. O ar parecia denso, quase insuportável. E então a voz de Khalid cortou a tensão. Yasmin, precisamos ir agora. Existe muito em jogo. Ele estava ferido. Seu rosto pálido refletia a urgência da situação. O medo estampado em seus olhos a fez perceber que algo que ela pensava saber estava prestes a mudar radicalmente. Mas a confusão em sua mente era palpável. Khalid, você precisa me dizer a verdade. O que está acontecendo? Seu coração disparava e ela mal conseguia manter a calma. O homem misterioso a interrompeu, rindo com um tom desdenhoso. Ah, você realmente acha que ele vai proteger você? Sabe, Khalid tem seus próprios interesses em mente. A cada palavra dele, Yasmin sentia uma onda de pânico. Khalid avançou, tentando abafar a voz do homem. Esse não é o momento para discussão. Precisamos de um plano. Ele a puxou, mas ela hesitou, presa entre a confiança e a dúvida. Foi quando uma explosão a fez estremecer. Um estrondo ensurdecedor cortou a noite e o chão tremeu sob seus pés. Cuidado! Gritou Aline, tentando se proteger. A poeira subiu, as luzes da polícia piscavam, criando um cenário de terror. O homem aproveitou a confusão para se aproximar de Yasmin. Você deve entender, Yasmin. Você não é apenas uma El Farouk. Você é a chave de um legado que Khalid não quer que você conheça. O mundo ao redor dela parecia desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ela tentava controlar a respiração, mas as palavras dele atingiam como punhais. Khalid não é seu avô biológico. Ele é seu tio. Seu verdadeiro avô, Rain, era um homem muito mais perigoso do que você imagina. Khalid foi quem o derrubou e assumiu seu lugar. Ele não quer que você descubra quem você realmente é. As palavras dele reverberaram, cada sílaba uma revelação devastadora. O chão parecia sumir sob seus pés. Yasmin olhou para Khalid, buscando respostas em seus olhos. Ele se aproximou, tentando segurar sua mão, mas o pavor tomava conta dela. Você está mentindo! Não pode ser verdade! A voz dela era um lamento, cercada pela confusão. Yasmin, escute-me!
Khalid implorou, mas o homem sorriu triunfante. Vai ver que não. Ele não pode proteger você para sempre. Agora que você sabe, tudo muda. E com um gesto rápido, virou-se, gritando ordens para os homens encapuzados que ainda permaneciam ao redor. O caos recomeçou. Neste instante, um grito ecoou por todos os lados. Yasmin viu Aline ser arrastada por um dos homens. Aline, não! Seus instintos gritaram e ela começou a correr, mas Khalid assegurou. Yasmin, não! É uma armadilha! Ele puxou-a para perto, mas os olhos dela estavam fixos na cena. Os homens agora riam e um deles segurava Aline pelo braço, ameaçando-a. Yasmin sentiu um golpe de dor no peito. Deixa em paz. O que vocês querem? O desespero era visível na voz dela. Queremos você, Yasmin. E para conseguir, precisamos que você escolha de que lado está. O homem misterioso a olhou e tudo ficou escuro por um instante. A tensão era palpável. Khalid parecia desesperado. Você precisa acreditar em mim. O que eu faço é para te proteger. Mas Yasmin não conseguia decifrar quem estava dizendo a verdade. Foi quando, em um momento triunfante, o homem puxou um pendrive do bolso e o segurou diante dela. Aqui está a verdade. Tudo o que você precisa saber dos seus pais, do seu passado. Os segredos que Khalid não quer que você descubra. Yasmin sentiu um frio na espinha. Como ele tinha aquilo? O que mais estava em jogo? Kebo segredava tudo. Não, Yasmin, não pegue isso! Khalid gritou, sua voz carregada de pânico. Eles vão te manipular! Mas era tarde demais. Ele havia tocado uma corda sensível em seu coração e a curiosidade impulsionou Yasmin. Em um instante de decisão, ela estendeu a mão e, com um golpe súbito, o pendrive estava em suas mãos. Você não pode simplesmente? Mas as palavras de Khalid foram sufocadas pela realidade daquela escolha. Aquela ação mudaria tudo. O homem sorriu vitoriosamente. Agora sim, Yasmin. Agora você finalmente entenderá. E sob a luz desbotada da esquina, a tensão cresceu. O que mais estava escondido e como a verdade poderia mudar a dinâmica entre eles. O nó em seu estômago se apertou enquanto uma nova tempestade se aproximava, mais devastadora do que qualquer outra que já enfrentou. O futuro dela estava prestes a colidir com o passado, e alguém poderia não sobreviver. Yasmin segurava o pendrive com uma mão trêmula, como se ele queimasse suas palmas. O homem misterioso observava-a com um sorriso cínico, e a tensão no ar era eletrizante. Khalid, ao seu lado, parecia pronto para explodir. Yasmin, por favor, não ligue isso. Você não sabe o que pode acontecer. Ele estava a poucos passos dela, os olhos suplicantes. Mas a curiosidade, aquela vontade incessante de saber, a empurrava para frente. O que você está escondendo de mim, Khalid? Sua voz falhou no final, cheia de desespero. O olhar dele parecia abarrotado de uma mistura de medo e raiva. Você não entende, Yasmin? Ele estava prestes a explicar quando, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o espaço. A risada do homem era alta e repugnante. Acho que chegou a hora de você descobrir a verdade. Pode ser mais impactante do que você imagina. E antes que Yasmin pudesse processar o que estava acontecendo, houve um clarão. Uma explosão de luz iluminou a cena com um brilho ofuscante.
Naquele momento, Yasmin sentiu seu corpo ser lançado para trás, como se estivesse em um grande turbilhão. O chão desapareceu sob seus pés. A última imagem que viu foi Khalid estendendo a mão para ela, gritando algo que não pôde ouvir. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo estava diferente. A velha fábrica estava em chamas. Chamas dançavam com o vento forte que varria a rua. O som de sirenes se tornava mais alto, ecoando ao longe. Yasmin estava deitada no chão, seus pensamentos confusos. Em meio ao caos, tentava se levantar. Onde estava Khalid, o homem misterioso? E Aline? Seu coração batia rápido enquanto ela olhava ao redor. A fumaça a fazia tossir, e então algo no canto do olho atraiu sua atenção. Uma sombra se movia entre as chamas. Era Khalid. Ela correu em direção a ele, mas quando chegou perto, o que viu era tão impactante que quase não pôde suportar. Khalid estava com uma faca enfiada nas costas, os olhos arregalados e a expressão de dor. Mas, além disso, o que a fez parar foi a imagem que o acompanhava. O homem misterioso. De pé ao lado de Khalid, um sorriso satisfeito no rosto. Você deveria saber, Yasmin. A verdade é mais complicada do que você imagina. Khalid não estava apenas tentando proteger você. Ele estava tentando esconder uma parte muito mais sombria de sua própria história. Yasmin sentiu um frio cortante na espinha. O que você está dizendo? Sua voz era um fio, quase uma súplica. Khalid com dificuldade murmurou. Yasmin! Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou o agente infiltrado dos interesseiros do passado da sua família. Meu verdadeiro objetivo era a herança. As palavras de Khalid cortaram o ar como uma lâmina. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O homem ao lado dele sorriu, um brilho maligno em seus olhos. Viu como tudo muda rapidamente? O que você pensava ser proteção é de fato manipulação. Pela primeira vez, a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Yasmin recuou e coração acelerado, a mente girando. Tudo o que acreditava estava desmoronando. Khalid, a figura de força que a acompanhara, agora era como uma miragem. Não! Você está mentindo! Yasmin gritou, mas a fragilidade em sua voz traiu sua dúvida. Mais um passo e ele morre. O homem ameaçou, apontando para Khalid. O ambiente pegava fogo e a mágoa se misturava ao pânico. Yasmin não tinha outra escolha. O que você quer de mim? O homem balançou a cabeça, um sorriso insidioso. Você é a chave, Yasmin. A chave para a verdadeira herança e o poder que vem com ela. Mas primeiro, você precisa decidir de que lado está. E, no calor do momento, naquele turbilhão de chamas e mentiras, Yasmin percebeu. O que estava prestes a escolher poderia mudar não só o destino dela, mas também a vida daqueles ao seu redor para sempre. A linha entre proteção e traição estava mais tênue do que nunca. Aonde isso tudo vai me levar? Ela se perguntou, sem saber que a escolha feita naquele instante poderia levá-la a um abismo impenetrável. Yasmin segurava o pendrive como se fosse uma bomba relógio. A adrenalina pulsava em suas veias e o homem misterioso olhava para ela com um sorriso que a fazia acreditar que algo muito errado estava prestes a acontecer. Khalid, com uma expressão de dor e desespero, tentou alcançar sua mão, mas os muros da desconfiança a impediam de se mover. Yasmin, você precisa acreditar na nossa conexão, ele implorou. Mas a voz dele soava fraca e sem poder diante de
tudo que acabara de ouvir. A tensão explodia ao seu redor. O homem misterioso deu um passo à frente, os olhos brilhando de satisfação. Estamos apenas começando, Yasmin. Você realmente acreditou que tudo isso era uma proteção? Que você estava a salvo? Ah, você é tão ingênua! De forma exagerada, como se estivesse em um espetáculo de teatro. E esse comportamento só aumentava ainda mais o medo que se instalava no peito dela. E então, antes que ela pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão! O chão tremeu e chamas começaram a devorar a antiga fábrica. A fumaça subiu em espirais como se quisesse engoli-los. Yasmin se sentiu como se estivesse em um pesadelo. A cena ao seu redor tornava-se surreal. Vamos, Yasmin! Khalid gritou, mas a voz dele se perdia entre os gritos e o barulho das chamas. O homem misterioso se afastou, rindo, e as palavras dele ecoaram em sua mente. Você é a chave, Yasmin, e não pode fugir do que é. A mente dela girava. O que deveria fazer? Correr ou enfrentar a verdade? Mas antes que pudesse decidir, uma figura conhecida emergiu da fumaça. Era Aline, ferida e desorientada. Yasmin! Ela gritou, mas a voz soava distante. Uma sensação de desespero tomou conta dela. Me ajuda! Eles estão voltando! Então, algo extraordinário aconteceu. Uma terceira figura apareceu, saindo das sombras. E a imagem fez o coração de Yasmin parar. Era sua mãe, Maria. Os braços dela estavam abertos, como se quisesse abraçá-la. Yasmin, você precisa sair daqui. Eles vêm atrás de você. O olhar dela era intenso, mas também carregava um peso de tristeza. Yasmin não conseguia acreditar. Era como se o tempo houvesse parado. Apenas alguns momentos atrás, Maria era uma lembrança dolorosa. E agora estava ali, no meio do caos, exclamando perigo. Mãe, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram em um sussurro e lágrimas brotaram de seus olhos. Você é mais importante do que pode imaginar. O que Khalid não contou está prestes a se revelar. E então, em um ato que a deixou completamente paralisada, Maria puxou um colar que estava em seu pescoço e atirou para Yasmin. O colar caiu em sua mão, como se estivesse aquecendo, e ao mesmo tempo, um brilho estranho se desprendeu dele. Khalid olhou para isso com expressão de horror. Não, você não pode fazer isso. Ele tentou ir em direção a Yasmin. O homem misterioso estava prestes a rir de novo. Mas o colar começou a brilhar intensamente, emitindo uma luz que cortou a escuridão como um raio. Em um instante, todos os rostos que conhecia começaram a mudar. Khalid, Aline, Maria, suas feições eram distorcidas por uma luz sobrenatural. Yasmin sentiu um choque, como se a realidade estivesse se desfazendo diante dela. O que está acontecendo? Gritou, mas seus pensamentos estavam confusos. Você precisa decidir, Yasmin. O poder em suas mãos pode libertar ou destruir. As palavras de Maria soaram como um eco distante e a verdade começou a se revelar. A conexão entre eles, os segredos guardados, o que poderia não só transformar seu futuro, mas também o de todos ao seu redor. Então, tudo se apagou de repente. Uma onda de dor e confusão a atingiu, e a última coisa que ela viu foi o brilho do colar consumindo tudo ao redor. O que seria essa nova realidade que a aguardava?
e que realmente havia se escondido nas sombras de sua família. Naquele momento crítico, Yasmin soube que tudo estava prestes a mudar. E, ao mesmo tempo, a única coisa que restava era uma interrogação angustiante sobre o que a aguardava adiante. Yasmin sentiu o calor do colar em suas mãos, como se pulsasse com uma vida própria. O brilho ofuscante parecia dividi-la entre o que desejava saber e o que temia descobrir. O homem misterioso a observava com um sorriso arrogante, enquanto Khalid, ferido e desesperado, a puxava para perto. Yasmin, não! A verdade pode ser um peso insuportável. Ele estava suando, quase em colapso, mas sua voz era clara. Maria, sua mãe, estava ali com os olhos fixos na filha. Você precisa entender, meu amor. Os segredos que a família guarda são profundos. Você é parte de algo muito maior. Yasmin respirou fundo, o pânico crescendo. Mãe, não! O que você está dizendo? O ambiente ao redor estava em chamas e cada grito parecia ecoar em sua alma. Mas suas perguntas eram um turbilhão de confusão. Foi então que a luz do colar começou a brilhar ainda mais intensamente. Yasmin sentiu um puxão. Tudo ao seu redor girava como se o tempo estivesse se distorcendo. Suas memórias se fragmentavam e ela viu flashes de momentos. A infância no convento, o olhar de Aline, a determinação de Khalid. E cada imagem surgiu junto a uma sensação de traição que a fez sentir como se o chão estivesse desmoronando. De repente, uma voz ressoou na escuridão, uma voz que ela não esperava ouvir. Yasmin, você ainda não se lembrou? Era a voz de Raim, seu avô, que ela nunca conheceu. Eu sempre soube que você retornaria. Você pertence a nós. O mundo pareceu parar. O colar iluminou o chão, revelando uma passagem secreta que se abria ao lado dela. A realidade sobre sua família começava a surgir. O que você quer de mim, Raim? Seu coração disparava. Ele era um fantasma, um eco de seu passado, e agora tudo parecia uma armadilha. O poder é seu, Yasmin! Você tem a linhagem de força que pode mudar tudo. Khalid quis esconder isso, mas você deve entender. Ele não é o único que pode manipular a verdade. A visão de Khalid se contorceu em uma expressão de horrível revelação. Não! Se a verdade sair, tudo está perdido. Você não pode ser onde essa responsabilidade agiu. O desespero crescia na voz dele, mas Yasmin não sabia em quem confiar. E então, como um truque cruel, a luz do colar apagou. Um silêncio ensurdecedor caiu e uma onda de dread a tomou. Khalid olhou para ela, a face pálida e assustada, enquanto o homem misterioso revelava uma arma em sua mão. A verdade acaba aqui! Ele girou em direção à saída, apontando-a para Khalid e então para Yasmin. Você não pode apagar a linhagem. A escolha é sua. Fique comigo e a verdade será liberada. As palavras dele cortaram o ar, e em um instante tudo aconteceu. A linha entre passado e futuro foi rompida por um disparo. O tiro ecoou como um trovão. Yasmin ficou paralisada, consumida pelo horror. O tempo parecia desacelerar. Khalid caiu, arrastando-se no chão, e o olhar dele se fixou nela. Yasmin! Eu sempre amei você. Aquela última confissão queimou como um trovão. Maria gritou, a expressão de horror estampada no rosto. Yasmin olhou para o homem, depois para Khalid, e seu coração pulava despedaçado em 1000 pedaços.
A verdade estava se revelando, mas a um custo inimaginável. Você é a verdadeira herdeira, Yasmin. Você decide quem viverá e quem morrerá. As palavras do homem a atingiram como uma avalanche de realidade. Yasmin sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que fazer agora? Lutar ou fugir? A escolha estava em suas mãos, mas perder Khalid parecia a traição mais dolorosa de todas. E no meio do caos, quando tudo parecia perdido, uma nova luz surgiu. O colar começou a brilhar novamente. Era uma chave, talvez a única que poderia abrir o futuro dela. Mas o que viria a seguir? A armadilha estava montada e a linha entre amor e destruição nunca pareceu tão tênue. A cena era caótica. Tudo estava em chamas e o ar estava denso, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor de Yasmin. Ela olhou para Khalid, sua expressão angustiada e ferida, e seu coração se despedaçou. Khalid, não! A voz dela saiu como um grito sufocado. Yasmin, você precisa fazer a escolha certa! Khalid estendeu a mão, mas ela sentiu o peso do pendrive em seus dedos. A revelação da verdade, a herança que a cercava, tudo parecia um labirinto sem saída. Ela o encarou, a dor em seus olhos se misturando à confusão. Eu não sei quem você é ou em quem posso confiar. A tensão era palpável, um nó se formava em sua garganta, um aperto no peito que a fazia hesitar. Isso não é só sobre nós, Yasmin. É sobre o que está em jogo. Sobre a sua família. Ele gritou. A fumaça girava ao redor deles, misturando-se aos gritos ao longe. O homem misterioso sorriu. Sua presença era uma sombra ameaçadora. Você ainda pode mudar o curso de tudo. Escolha o lado certo. Yasmin olhou para o pendrive, lembrando das imagens sobre a verdade que Khalid tentara esconder. Ti está realmente escondido aqui. Sua voz tremia entre emoção e raiva. O homem, percebendo sua hesitação, avançou. A linha entre amor e traição é mais tênue do que você imagina. Um disparo cortou o ar. E o mundo parecia desacelerar. Yasmin virou-se, o coração batendo ferozmente. Khalid caiu e o olhar dele se apagava rapidamente. A dor no peito dela era insuportável. Uma mistura de medo e desespero. Maria, sua mãe, gritou, mas o eco de seu nome se perdeu em meio ao caos. Eu não posso deixar você morrer assim, Khalid. Yasmin se jogou em direção a ele. O homem misterioso rangia os dentes, mas a luz do colar brilhou intensamente, como se tivesse uma vontade própria. E naquele instante, tudo fez sentido. O poder emanando dele não era apenas uma herança, mas um símbolo de escolha, de liberdade. Yasmin, use isso! A voz de Maria ecoou em sua mente. Uma centelha de esperança surgiu. Seja quem você precisa ser. Ela agarrou o colar, sentindo a energia vibrar. Com um movimento rápido, ativou o pendrive. No mesmo instante, uma onda de luz os envolepou, revelando memórias de sua linhagem, de conquistas e traições, de amor e dor. Como se soubesse que iria mudar tudo. Ela olhou para Khalid, cujos olhos se abriram em surpresa. Yasmin, você pode... Ele começou, mas a luz era tão forte que ele não pôde terminar. E então, tudo se tornou um vórtice de energia, um redemoinho de realidade sendo reescrita. A dor e o caos tornaram-se apenas ecos distantes, até que, em um instante,
O silêncio tomou conta. Quando a luz finalmente desapareceu, Yasmin se viu sozinha em um novo cenário. A fumaça tinha se dissipado. Khalid estava ali, inteiro, em pé ao seu lado, com uma expressão de alívio misturada à confusão. As chamas não consumiram suas vidas. Mas o peso da verdade os ligava de forma indelével. Você salvou todos nós! Ele murmurou, e lágrima se formou em seu olho. O que você fez? A intensidade do sorriso dela misturava-se ao medo do que ainda viria. Não sei se tudo isso vai ficar bem, mas sei que agora temos uma chance, disse Yasmin, tentando entender seu novo papel nesse novo equilíbrio. Khalid assentiu, e a promessa de um futuro que ainda precisava ser construído pairou no ar. E enquanto eles se olhavam, as sombras passadas começaram a se dissipar, mas a jornada ainda não ter. Nesse instante, o ambiente calmo foi interrompido por um barulho distante. Yasmin não pôde deixar de sentir que a história estava longe de acabar. O legado da família ainda estava por vir. As escolhas que fizeram iriam moldar o futuro e não seria fácil. Mas agora, juntos, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. E você, leitor, não pode perder mais uma das nossas histórias. Se inscreva imediatamente no canal para não perder os próximos episódios cheios de emoção. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito o nosso trabalho e você ainda será avisado em primeira mão sobre tudo que vem por aí. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o que acabou de acontecer. Esta é a hora de mostrar seu apoio. E não pare por aí. Compartilhe instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo. Segure bem suas emoções, porque ainda temos muito mais pela frente.